Ana está comigo há 29 anos, também aniversariante nessa semana. Parabéns, grande abraço. Paula Pila, beijo pra você, aniversariante. Arthur Goodwin, olha quanta gente. Antônio Fraga e Paulo Mazuco são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta, Edson Freitas na mesa de som. Sim, ele mesmo está aqui conosco. Alan Zanelato na direção de imagens, muito obrigado. Johnny está aqui da equipe da doutora Kátia Haranaka, também o Enzo, grande abraço. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 39 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que ficou na companhia do Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Amanhã de volta na programação da Bandeirantes e sexta-feira que vem edição inédita, logo depois do Jornal Gente. Sua companhia de segunda a sábado, às 8 da manhã, depois do Primeira Hora. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, eu convido você, ouvinte da Bandeirantes, a saber o que há de mais importante na região metropolitana de Campinas, com o Brasil e o mundo também em destaque na nossa programação e equipes espalhadas por todos os cantos. E você na companhia da Bandeirantes pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber e com a direção-geral de Rodolfo Neves. Deixa eu já pegar o bom dia dela, que está aqui nos nossos estúdios e também vai trazer informação e prestação de serviços para você. Nath Luquezzi, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia para você, Heitor, bom dia para você, ouvinte. Vamos lá, sexta-feira chegou, hein? Vamos começar com aquele giro pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. E olha, com algumas ocorrências aqui na nossa região e outras ao longo do estado de São Paulo, ao longo do interior paulista, a gente conta para você, por exemplo, aqui na rodovia SP-300, é a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. É a ligação das cidades de Jundiaí, a Cabreúva, a Itupeva, e teve um acidente registrado agora cedo. A concessionária que administra o trecho, que é a Autoban, diz que veículos trafegavam pela rodovia, pela faixa 1. Estamos falando de uma moto e 2 carros de passeio, tá? São 3 veículos envolvidos nesse congestionamento. Faixa 1, que é de maior velocidade, quando no trecho do quilômetro 64 da SP-300, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor de um Honda Fit perdeu o controle da direção, rodou na pista. Em seguida, um carro vinha logo atrás, não conseguiu evitar a batida e teve essa colisão. Por conta dessa confusão toda, o motociclista que passava no local acertou a traseira do automóvel. 4 vítimas foram removidas agora há pouco do trecho, 3 delas pelo Corpo de Bombeiros, 1 pela ambulância da concessionária. 2 vítimas estavam num Honda Fit, uma vítima no Versa, que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, 2 vítimas ilesas, que são crianças que estavam no automóvel e felizmente não tiveram nenhum ferimento. Aqui estamos falando, portanto, de pessoas que foram atendidas, mas felizmente ninguém com nenhuma situação considerada mais grave. Abrindo aqui o painel de controle da TESP, a gente vê também uma outra ocorrência, essa em Campinas, trecho da SP-332, a ligação entre Campinas e Paulínia, Zeferino Vaz, início ali da Zeferino Vaz, quase ligação com a cidade de Campinas. Já no entroncamento ali, próximo ao trevo do balão da Bambini. O condutor trafegava no local, foi fazer um retorno em uma área proibida para veículos pesados, e ele estava, nesse caso, em um caminhão e ficou atolado. Ali permaneceu até a chegada da equipe, que aconteceu na manhã de hoje, e foi liberado o trânsito. Estava gerando congestionamento porque o caminhão foi passar onde não devia e travou a vida de muita gente. Nesse momento, para você que vai seguir viagem sentido Ribeirão Preto, você tem acompanhado desde cedo no jornalismo do Grupo Bandeirantes que a cidade de Ribeirão Preto está destruída pelos fortes temporais que atingiram o município e a região de lá como um todo. Isso também gera transtorno para o motorista. Aconteceu uma situação que foi a seguinte: rodovia que dá acesso ali a 322, uma árvore caiu devido às fortes rajadas de vento, interditando totalmente a via. Não há informações ainda sobre feridos.
mas se seu destino for a região de Ribeirão Preto, você vai encontrar boas condições até chegar em Ribeirão Preto. Rodovia Anhanguera não apresenta problemas nesse trecho, pelo menos de momento. Agora, a previsão de chuva, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre esse cenário por lá e as condições para você que vai seguir na estrada. Deixa eu ver outras rodovias aqui também para trazer para você o melhor caminho nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Sistema Anhanguera Bandeirantes. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista enfrenta lentidão na chegada à capital paulista, do quilômetro 15 ao quilômetro 13 por excesso de veículos na marginal do Rio Tietê. A rodovia Anhanguera está em boas condições. Melhor opção para quem for a São Paulo agora é a rodovia Anhanguera, no sentido interior, tanto a Anhanguera quanto o Bandeirantes, sem sinalização de problemas. A rodovia Dom Pedro I tem alguns outros problemas associados agora, não no trecho de Campinas, tá? Motorista que está passando por Campinas, região de Bragança Paulista, o trânsito está indo bem. Seguindo estrada, lá já na região do Vale do Paraíba, é que o problema está acontecendo. Um acidente foi registrado, quilômetro 38 ao quilômetro 31, a interdição da pista nesse momento para o atendimento dessa ocorrência. Aqui na região de Campinas, aqui na cidade, ontem um grave acidente aconteceu, bem em frente ao prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Jardim São Gabriel, que é ligação, né? Até determinado ponto é a Avenida Francisco de Paula Souza, Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, em outro trecho já passa a ser rodovia Francisco von Zuben. E no trecho da Francisco von Zuben, uma motociclista foi atingida por um carro que ultrapassava o sinal vermelho. O repórter Henrique Alves traz as informações dessa ocorrência que travou o acesso de Campinas a Valinhos durante o horário de pico ontem do fim de tarde e começo de noite. Henrique. Carro batido, poste danificado e motociclista no chão. Essas são as marcas de um acidente grave que aconteceu na rodovia Francisco von Zuben. De acordo com informações colhidas no local, a moto estava cruzando a via no momento em que um carro no sentido Valinhos avançou o sinal vermelho. Após a infração, o motorista tentou desviar, mas perdeu o controle. O carro atingiu a motociclista e o poste. A vítima foi arremessada. Mesmo ferida, ela foi resgatada consciente. O motorista do carro também ficou ferido, mas está bem. A Polícia Civil fechou parte da rodovia e agora começa a investigar as circunstâncias do acidente. Manhã Bandeirantes ajuda você também a encontrar o melhor caminho e se programar nesse final de semana. Algumas obras, eventos, programação cultural, interdições necessárias para as atrações que vão acontecer também neste final de semana. Por exemplo, uma avenida importante será parcialmente interditada e a Nath Luquezzi vai trazer a explicação e o melhor caminho para você que vai precisar passar pela Suassuna, Nath Luquezzi. Um trecho da Avenida Suassuna, no distrito do Ouro Verde, em Campinas, será interditado pela INDEC entre as 4 horas deste sábado, 4 horas da manhã deste sábado, dia 25 de julho, até as 10 horas de domingo, dia 26 de julho, por conta de 2 eventos ali na Vila Aeroporto. O bloqueio, então, ocorre entre as ruas Nelson Barbosa da Silva e Aparecida Pereira Duarte. No sábado, a praça recebe o Samba na Praça, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, e a Feira de Economia Solidária, das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite. Já no domingo, o espaço segue com a feira do meio-dia até 10 horas da noite. A INDEC, então, indica a circulação por 2 ruas que ficam nas marginais da Avenida Suassuna, a Valdemar Bristotti e a Carolina Henriqueta Marcioli Prado. O transporte coletivo, a interdição também altera alguns itinerários, o itinerário de 3 linhas do transporte coletivo, e são elas 107, 107, Jardim Melina, 109, DIC 6 e Vila Aeroporto e 180, Jardim Santo Antônio. Todas elas também realizam esse desvio do trecho bloqueado pelas vias das marginais. Agentes da mobilidade urbana da INDEC estarão ali no local para poder orientar os condutores e usuários do transporte coletivo. Também no final de semana, o motorista deve ficar atento ao trafegar pela Avenida Francisco Glicério, na região da Vila Itapura. Tem uma interdição programada para amanhã, logo às 8h30 da manhã, período de comércio aberto, período de grande movimentação pelo centro, e o que vai acontecer por lá é uma obra com içamento de concreto com o uso de um caminhão-bomba em um prédio comercial.
O trecho de interdição amanhã, a partir das 8h30 da manhã da Francisco Glicério, é entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Doutor Alberto Salles. A INDEC programou uma rota de desvio pela própria Barão de Itapura e pela José Paulino. Agentes de mobilidade urbana, os famosos amarelinhos, vão realizar os bloqueios, monitorar a circulação de veículos na região e orientar também quem trafega por lá. No distrito de Sousas, também tem mudança viária que já está ocorrendo e vai permanecer assim até segunda-feira de manhã, Nath Luquez. Isso mesmo, então a INDEC realiza mais uma operação de trânsito para esse segundo fim de semana da Festa de Santana no distrito de Sousas. Como na semana anterior, as ações operacionais da INDEC começam desde a quinta-feira, então já começaram desde ontem. Haverá interdições viárias e alterações no itinerário de algumas linhas de ônibus. Os bloqueios começam já desde a partir das 5 horas da manhã e a ação é necessária para a montagem das barracas e outras estruturas da festa. Então, haverá um bloqueio ao tráfego de veículos na rua Monsenhor Dr. Emílio José Salim, no trecho entre as avenidas Isabelita Vieira até o final da rua Humaiatá. Também terá interdição viária nos cruzamentos da rua José Pedroso com a rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento e 7 de setembro com José Pedroso. Serão feitas algumas reservas de vagas sinalizadas com cavaletes em alguns trechos. Então, nos trechos da rua Siqueira Campos com Coronel Alfredo Augusto do Nascimento e rua Maria de Almeida Magalhães com Coronel Augusto do Nascimento. Esses bloqueios, então, seguem até o final da manhã desta segunda-feira, dia 27 de julho. Alguns bloqueios são 2 rotas de desvios, sentido centro-bairro, pelas vias Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, Maria de Almeida Magalhães e Telêmaco Paioli, acessando ali a Monsenhor Dr. Emílio José Salim. Agora no sentido bairro centro, você pode desviar pelas ruas Telêmaco Paioli, Siqueira Campos e Coronel Alfredo Augusto do Nascimento. O transporte público, as linhas impactadas são a 396 Sousas e 398, que terão alteração no itinerário e seguem a mesma rota deste desvio. Durante os dias de festa, agentes da mobilidade urbana ficam ali em pontos estratégicos no entorno do local. Ouvinte da Bandeirantes participando conosco pelo WhatsApp no Manhã Bandeirantes, 19972021493. Deixa eu trazer aqui a mensagem do Edmilson. Um grande abraço para você, Edmilson. Chegamos aqui, Edmilson. 10h51. Desejando bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Edmilson. Caminhão atravessado no retorno proibido na Zeferino Vaz, na altura do bairro Costa e Silva. Já é o segundo essa semana. E toda semana tem pelo menos um. Simples, escreve o Edmilson. É só colocar um limitador de tamanho na faixa de desaceleração para os caminhões e ônibus não passarem. Já demorou para tomarem alguma providência. O difícil é lidar com esses turistas imprudentes que deveriam tomar multas pesadas por não cumprirem com a proibição do retorno para veículos pesados. Deixa eu trazer a mensagem do Edson Elias, que fala também sobre a Zeferino Vaz. Muito bom dia para você, Edson. Obrigado pela sua mensagem. Ele deseja bom dia a você, Natália. Ótimo dia. Heitor, conforme sua solicitação, estou repostando o meu comentário sobre um retorno que foi feito na rodovia Zeferino Vaz. Então isso aqui serve de alerta também para as autoridades que eu sei que acompanham a nossa programação, para a concessionária, porque às vezes as obras elas são pensadas, né, na cabeça de quem está dentro de um escritório, dentro de um lugar com ar-condicionado, e não necessariamente de quem está todo dia na estrada, de quem está todo dia no chão. O Edson escreve o seguinte: gostaria que você convidasse alguém responsável da concessionária Rota das Bandeiras ou mesmo da Artesp, que é o órgão responsável pelas concessionárias em São Paulo, para explicar o motivo de terem feito um retorno na altura do quilômetro 112, no mesmo nível das pistas. Se o motivo do retorno é para atender a população dos bairros Costa e Silva e Santa Genebra, deveriam ter feito uma alça de acesso, cuja função é entrar ou sair de uma via rápida com segurança e sem cruzamentos perigosos. Ele conta que viu que foi noticiado um 5º acidente com outro caminhão que tentou fazer aquele retorno. O Edson escreve que quer ressaltar que, embora haja uma placa gigante que proíbe a conversão de caminhões naquele retorno, você sabe como o brasileiro tem dificuldades em respeitar placas de trânsito. O Edson conclui dizendo: eu não sou engenheiro de trânsito, mas sou um usuário do trânsito que há pelo menos 50 anos dirige pela cidade. Para o caminhão cavar uma rodovia por um retorno proibido não é algo agradável e é um trabalho também para a própria concessionária. Tomara que esses apelos todos sejam ouvidos e atendidos
pela equipe da concessionária, que está sempre atenta ao jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos fechar esse primeiro bloco falando sobre tempo e temperatura nesta manhã de sexta-feira. Agora já quase 11 da manhã, o termômetro era para estar mais alto, hein? Menos de 17 graus num dia frio. A chuva das últimas horas também faz a diferença, né? O acumulado de chuva em Campinas nas últimas 24 horas é de 2,5 milímetros. Não é muito, mas já é o suficiente para melhorar a umidade relativa do ar, que está em 93%. Veja como o ar parece mais limpo, mais puro, um dia mais fácil de respirar. Porém, se você, assim como eu, subestimou e não trouxe agasalho, se prepare, porque a mínima hoje foi de 15 graus e a máxima agora é de 17. Amplitude térmica baixa. Só não está mais frio porque o vento está fraquinho, 0,8 km. Menos de 1 km por hora. Agora, às 7h10, meu amigo, passou uma rajada de vento em Campinas de 14,5 km por hora. Interior de São Paulo hoje castigado por chuvas e vento, principalmente da madrugada de quinta para sexta-feira. Isso vai ser a cara do final de semana e dessa própria sexta-feira, ou vai ter um vira-virou nesse tempo, Nath Luquez? Teremos mais um vira-virou nesse tempo, mas por enquanto a frente fria predomina nessa sexta-feira. A frente fria chegou ontem, mas os resquícios a gente está sentindo no dia de hoje. Então ela que mantém esse tempo instável em todo o estado, com novas pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Segundo a Defesa Civil do Estado, as tempestades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento de até 70 km por hora ainda hoje, aumentando o risco de transtornos, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Campinas pode acumular cerca de 29 milímetros de chuva ainda nessa sexta-feira, um volume considerado expressivo para essa época do ano, que é uma época do ano que tem estiagem, né, época mais seca, quando os acumulados costumam ficar em torno de 20 milímetros. Na região de Campinas, a previsão então hoje é de chuva em todo o dia, os termômetros não devem passar dos 22 graus. Amanhã o tempo começa a mudar, já que essa frente fria se dissipa e vai para o oceano, o sol deve aparecer entre nuvens, mas ainda há sim possibilidade de chuvas fracas e isoladas, principalmente durante a madrugada, entre ali 3, 5 horas da manhã. A estabilidade volta a ficar um pouquinho mais quente, com máxima de 24 graus. A semana até ali, o meio da semana, quarta, quinta-feira, ainda teremos máximas bem altas, podemos registrar até 30 graus de máxima na próxima semana. Haja saúde, né? Um dia bem frio, com chuva, outro dia calor. Então, se cuidem, cuidado redobrado quanto também a hidratação, porque na próxima semana teremos bem seco, com umidade relativa do ar bem baixa. Ah, não há corpo que aguente, hein? E essa aproximação da frente fria está trazendo também uma série de ocorrências ligadas a chuva e vento. Por exemplo, em Ubatuba, foi registrado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo um vendaval de 21,6 km por hora. Mas tem outras cidades do interior que estão registrando um frio intenso hoje, por exemplo, Campos do Jordão, que essa época do ano vive do frio, eles lá estão soltando rojão. 10,2 graus foi o registro de mínima nesta sexta-feira. Itararé, que já é colado ali no estado do Paraná, 10,7 graus. Deixa eu ver a mínima da cidade mais próxima aqui da nossa região. Pedra Bela, mais ou menos, vai. Região ali de Bragança Paulista, 12,1 graus. Itapira, 12,4. Nossa região não está tão gelada assim. Itapira, acho que é a mais próxima e mais gelada, com 12,8. São Roque com 13 graus. Agora, estamos falando de um período em que o normal seria o noticiário estar ligado à estiagem, tempo seco, falta de chuva, problemas ligados a incêndios, mas não. Estamos falando de alagamentos e transbordamentos nesta sexta-feira. Fortes chuvas acompanhadas por rajadas de vento durante a madrugada provocaram quedas de árvores em várias cidades do interior de São Paulo. Em Taquaritinga, aconteceu interrupção no fornecimento de energia elétrica e o desabamento do telhado de uma residência no Jardim dos Ipês. Também foi registrada a interdição parcial da rodovia Tiçu-Micali, a SP-310, em razão da queda de árvores sobre a pista. O Corpo de Bombeiros permanece no atendimento da ocorrência. Não há registro de vítimas em Taquaritinga. Em São Carlos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também está em contato com as autoridades locais. Há rajadas de vento muito fortes, equipes permanecem em campo realizando vistorias preventivas e monitorando as áreas com potencial de impacto.
mas nada se compara ao que Ribeirão Preto viveu nas últimas horas. Equipes da Defesa Civil do Estado estão se deslocando para lá. A prioridade absoluta do Estado agora é Ribeirão Preto e os municípios vizinhos, com envio, inclusive, de ajuda humanitária. Faz um resumo pra gente do que aconteceu por lá, Nath. Então, Ribeirão Preto foi atingida aí com temporais com ventos de 70 km por hora, causando estragos em diversos pontos da cidade, afetando os setores de energia, de água e também de telefonia. Há registros de instabilidades nas operadoras de internet e queda de sinal de estações de rádio. Um homem de 82 anos morreu depois que a estrutura ao lado da casa dele, no Jardim Salgado Filho, cedeu e atingiu o imóvel. No momento, o idoso estava dormindo no momento da queda. O prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, decretou o estado de emergência. Segundo informações da Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil, foram aproximadamente 30 minutos de fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento, estimadas aí em cerca de 70 km por hora. Além disso, a cidade também registrou quedas de diversas árvores e a Defesa Civil informou que as equipes estão em campo fazendo vistoria e o levantamento dos danos. Alguns já identificados. Hoje, por exemplo, as aulas em Ribeirão Preto, tanto das escolas públicas quanto particulares, estão suspensas, e um vendaval seguido dessa forte chuva que provocou todos esses estragos também teve um impacto no hospital e no aeroporto da cidade. Pelo menos 70 km por hora foi o vendaval registrado na estação do aeroporto Leite Lopes, isso entre 5h30 da manhã até umas 7 horas da manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros já recebeu 130 chamados por conta de galho, árvore que caiu na fiação, árvore que caiu no telhado, chuva que destelhou imóveis, que destelhou o comércio, semáforos que estão inoperantes, falta de energia elétrica. E no Hospital Santa Lídia, uma árvore caiu e bloqueou a rua de acesso a essa unidade hospitalar, que também foi invadida pela enxurrada. O local está operando com gerador de energia elétrica. A unidade do Hospital das Clínicas, que é vinculado à USP, lá em Ribeirão Preto, sofreu uma interdição temporária para o recebimento de pacientes, depois de ser fortemente atingida pelo vendaval, segundo um balanço ainda preliminar divulgado pela Prefeitura. Se você tem compromisso para hoje em Ribeirão Preto, atrase, ou melhor, adie, evite, porque é uma viagem que você muito provavelmente vai ter sérios problemas para chegar e muita dificuldade para conseguir cumprir com os seus compromissos. 11h02, um rápido intervalo. Na volta, aqui em Campinas, um erro numa cirurgia pode ter custado a vida de uma idosa. O erro aconteceu no Hospital Beneficência Portuguesa, que assumiu a troca do prontuário. A cirurgia era para ser feita em uma outra paciente. A Polícia Civil já abriu um inquérito sobre esse caso. Nós vamos trazer também a história de uma briga de trânsito que termina com um motociclista baleado. Uma situação cotidiana em que o motorista do carro estava armado, não aceitou a fechada e atirou para cima do motociclista. Esses e outros assuntos na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã e 4 minutos. A dona Jandira Marina Dias Braga tinha 76 anos. Ela, por conta de uma obstrução intestinal causada pela complicação de um câncer no intestino, que ela estava em tratamento, deu entrada no Hospital Beneficência Portuguesa aqui em Campinas. No dia 8 de junho, ela foi levada ao centro cirúrgico e passou por uma cirurgia de colocação de uma sonda no estômago.
O problema é que esse procedimento era para ter sido realizado em uma outra paciente. Não era a cirurgia indicada para a dona Jandira, pelo problema que ela tinha. 3 dias depois, a aposentada morreu. Médicos e enfermeiros só perceberam o erro ao constatar que a paciente que ia receber a cirurgia certa ainda estava no quarto aguardando a equipe médica. A equipe conferiu a pulseira de identificação e se deu conta que trocou a cirurgia. Segundo o hospital, as 2 famílias foram informadas logo em seguida. Só que a dona Jandira faleceu. E a Polícia Civil em Campinas abriu um inquérito para saber se a cirurgia que ela não precisava passar complicou o estado de saúde a ponto de levar ao óbito. A repórter Graziele Geronde conversou com a neta da dona Jandira, conversou com o Dr. Oswaldo Dias, que é o delegado à frente desse inquérito, e traz também a posição oficial do Hospital Beneficência Portuguesa na reportagem do Manhã Bandeirantes. Jandira Marina Dias Braga, de 76 anos, foi internada neste hospital no começo de junho para tratar de um câncer de cólon. Os parentes contam que dias depois, funcionários a levaram dizendo que seria feita uma endoscopia. Só que ela passou por uma cirurgia de intestino sem indicação médica e no lugar de outra paciente. A família só soube quando o procedimento terminou. São pessoas completamente diferentes, os nomes não são parecidos, os diagnósticos não são parecidos, a idade não era parecida. Como que teve essa falha gigantesca e grotesca de segurança do paciente pela parte do hospital? A documentação interna da unidade mostra que o erro só foi percebido quando uma funcionária do hospital foi fazer a medicação depois da cirurgia e viu a pulseira com o nome da idosa. De acordo com a família, logo depois da cirurgia, o estado de saúde da idosa piorou e ela precisou ser entubada. 3 dias depois, morreu. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso. O inquérito policial instaurado, ele tem como objetivo exatamente isso: individualizar as condutas das pessoas que trabalham no hospital, desde o atendimento, da atendente, auxiliar de enfermagem e médico. E a responsabilidade de cada um é apurar se existe ou não ligação entre a causa da morte da vítima e a cirurgia que foi realizada. A neta agora espera que sejam tomadas providências para que casos como esse não voltem a acontecer. O meu maior objetivo é que minha avó não vire mais um número na estatística. Por meio de nota, o hospital admitiu o erro e disse que a avaliação médica concluiu que o procedimento não alterou a gravidade do quadro da paciente. Garantiu que uma sindicância foi aberta para apurar o caso e revisar os protocolos de segurança. Conversando com quem trabalha com atendimento médico, a gente fez uma consulta, com um especialista no assunto, com quem trabalhou no SAMU por muitos anos, com quem trabalhou em procedimentos médicos. Existe um protocolo básico antes de uma cirurgia, mas é simples. E até, de certa forma, uma humanização no atendimento. O médico, o enfermeiro, a equipe que vai fazer a cirurgia entra com o prontuário. Então, entra no quarto da dona Jandira com aquele determinado prontuário médico. E aí o protocolo básico é repassar com essa paciente o nome dela e qual é a cirurgia. Sabe aquele diálogo simples de você entrar e dar um bom dia para uma pessoa? Uhum. Algo do tipo: Dona Jandira, tudo bem com a senhora? A senhora vai fazer a cirurgia, qual é a cirurgia mesmo? Se o médico, um enfermeiro, um auxiliar, entra e fala no quarto da Dona Jandira: Dona Natália, bom dia. Ela na hora ia dizer: não sou a Natália, sou Jandira. Na hora iam identificar que tinham trocado os prontuários. Uma pergunta básica: a senhora vai fazer a cirurgia assim, assim, assado? Não estou sabendo de nada. Esse protocolo não foi seguido? Ninguém conversou com a paciente antes?
Ela não estava em condição de falar, é uma idosa, geralmente os idosos ficam acompanhados no quarto. Ninguém falou com o acompanhante, com o familiar, olha, a gente vai fazer agora a cirurgia da dona fulana. Não, mas a minha mãe, minha avó não é dona fulana, é dona Jandira. Foram abrindo o corpo da paciente assim para depois descobrirem que trocaram o prontuário? É algo muito simples, muito básico, muito óbvio para qualquer atendimento humanizado. Então, claro que o Hospital Beneficência Portuguesa vai fazer a investigação interna e tudo que for investigado internamente tem que ser passado para a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil não vai ficar apenas em cima do que for passado pelo hospital. Tem a investigação própria que já está em andamento. Conheço o Dr. Oswaldo Dias há muitos anos. Trabalhou por muito tempo em delegacias especializadas, como a DISE, trabalhou em outros plantões policiais, em delegacias de polícia aqui da cidade. Delegado super experiente, que pode ter certeza que ele vai a fundo nessa investigação. É possível que a cirurgia não tenha sido exatamente a causa da morte? Sim. Não sou médico, não sou cirurgião, não sou especialista no assunto. Mas você já está com uma saúde debilitada. Está se tratando de um câncer. Precisou de uma internação por conta de uma questão intestinal. E aí abre-se o corpo de uma senhora. É claro que o corpo vai sentir, é claro que o impacto vai fazer com que ela tenha a imunidade mais frágil. E quando você está num hospital, mesmo que você não tenha esse quadro clínico, você está ali suscetível a vírus, bactérias, aquele ambiente hospitalar. Com o corpo aberto para uma cirurgia que você não precisava, é inacreditável essa história. É simplesmente inacreditável o que aconteceu em Campinas. A denúncia foi feita pela família e aí o hospital veio com essa nota para admitir a situação que vai ficar nas mãos da Polícia Civil e que nós vamos acompanhar até o fim. Que nós vamos continuar monitorando esse caso. Deixa eu agradecer, mandar aqui também um abraço ao Samuel Bruni, que está acompanhando a nossa programação. O Samuel Bruni escreve, ele é da comunicação da Polícia Penal, está acompanhando a nossa programação aqui do Manhã Bandeirantes, na região de Sorocaba. Estou ouvindo vocês nesse momento. Teremos um evento de distribuição de mudas em Sorocaba, no Parque Campolim. É um trabalho que vai ser realizado da Polícia Penal do Estado de São Paulo, a entrega de mudas de árvores no Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade Marco Flávio da Costa Chaves, o Parque Campolim. A ação vai acontecer amanhã das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, com a distribuição gratuita de mudas enquanto durarem os estoques. A iniciativa tem o objetivo do plantio de árvores e ampliar o acesso da população às mudas produzidas nos viveiros das unidades prisionais da região. Olha que trabalho legal. Legal. Durante o evento vão ser distribuídas mudas de árvores frutíferas, nativas e ornamentais. O evento vai contar ainda com a atividade do canil institucional aberta aos visitantes e as mudas são produzidas por presos participantes de programas de capacitação profissional desenvolvidos nas unidades prisionais. A atividade proporciona aprendizado técnico, qualificação profissional e preparação para a reinserção no mercado de trabalho. Muito legal a iniciativa mesmo lá de Sorocaba, que esse seja um exemplo seguido também no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil, com a entrega de mudas e apresentação do canil da Polícia Penal no Parque Campolim, em Sorocaba, amanhã a partir das 7 horas da manhã. 11h13, a gente traz agora a reportagem sobre uma briga de trânsito que termina em tentativa de homicídio. O motociclista foi alvo de um disparo de quem se achou no direito de atirar em outra pessoa por conta de uma fechada no trânsito. O repórter Guilherme Selegato explica onde tudo isso aconteceu e traz a atualização de estado de saúde da vítima. Guilherme. A briga aconteceu nesse trecho da rua Milor Fernandes, no Jardim Ibirapuera, em Campinas. Os envolvidos estão nesse carro preto e nessa motocicleta. É possível ver que a discussão ocorre desde o começo da via. O automóvel liga o pisca-alerta e o motoqueiro está bem ao lado. Gritos e o barulho do disparo são registrados pela câmera de segurança. O motociclista é atingido na perna, se desequilibra e cai nessa área verde da rua. Um outro motoqueiro chegou a passar no local segundos após o tiro. Em seguida, o motorista do carro foge. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que inicialmente recebeu a informação de que havia um motociclista caído na via.
Mas quando os agentes chegaram aqui no local, constataram que se tratava de uma pessoa baleada. A vítima, então, foi socorrida ao hospital da PUC Campinas. Com essas imagens de monitoramento, a polícia conseguiu identificar o veículo e localizar o endereço do suspeito. Durante a abordagem no imóvel, os agentes encontraram uma arma de fogo, 2 carregadores e 7 munições. O homem foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. No próximo bloco, é menos de 1 minuto nossa pausa, tá? O alerta desta sexta-feira para os bairros com maior incidência do risco do mosquito Aedes aegypti, a presença da dengue, vírus, chikungunya, zika vírus, e a gente vai trazer no próximo bloco também uma agenda cultural para sabermos as principais atrações. Quem é que vem aí na região de Campinas nesse final de semana? O que você pode fazer com a sua família? Esses e outros assuntos. Menos de 1 minutinho, prometo para você que o Manhã Bandeirantes está de volta. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h16. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o novo alerta sobre os bairros com risco de incidência do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Quantos bairros estão nessa lista, Nath Luquez? Dessa vez são 38 bairros. É muita coisa. 38 Passa bairros. a lista pra gente, por favor. Então vamos começar pela área leste, Residencial Gênesis, Jardim Nilópolis, Parque São Quirino e Jardim Guanabara estão aí com alto risco de transmissão da doença. Na região noroeste, o conjunto habitacional Parque Itajaí, Jardim Lilisa, Parque Valença 1 e 2, Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Residencial Novo Mundo e Jardim Santa Rosa entram neste alerta. Na região norte, nós temos Jardim Aurélia, Bonfim, Botafogo, Vila Proste Souza, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos e Jardim Bandeirantes. Em alerta também os bairros na região sudoeste, Jardim Maria Helena, Recanto do Sol 1 e 2, Jardim Xangai, Parque Universitário de Viracopos e Jardim Mercedes. Na região sul, Jardim Monte Cristo, Parque Osiel, Jardim São José, Jardim Bandeiras, Jardim do Lago, continuação. Para finalizar a lista, na região suleste, estão em alerta Parque Jambeiro, Jardim Esmeraldina, Jardim Tamoio, Jardim Andorinhas, Jardim São Pedro, Jardim Estoril e Jardim Aliança. São 11h17. Ainda aqui em Campinas, um motociclista morreu após ser atingido por uma caminhonete e, na sequência, ser lançado contra uma árvore. Foi na madrugada de hoje na Avenida Monsenhor João Batista Martins Lacerda. Segundo a INDEC, a batida ocorreu no sentido centro-bairro, próximo ao cruzamento com a rua Fenão Pompeu de Camargo. O motociclista, um jovem, foi encontrado caído na via próximo a essa árvore. Durante o atendimento, a polícia militar identificou uma caminhonete envolvida no acidente que teria batido na traseira da moto. Então, provocado, portanto, a colisão do rapaz contra a árvore. Os policiais localizaram a caminhonete trafegando no sentido oposto da avenida, fizeram a abordagem, deram o enquadro e o motorista apresentava sinais de embriaguez. Foi levado à delegacia junto com uma passageira. O caso está nas mãos da Polícia Civil, ele ficou à disposição da Justiça, mas aí os policiais fizeram também um boletim mostrando que ele estava embriagado. Infelizmente, a vítima não teve tempo de ser socorrida. Infelizmente, quando foi constatado o óbito, foi ainda no local. Não teve tempo sequer de ser retirado esse rapaz. O jovem que morreu por uma imprudência que não pode ser tratado como um acidente. Existe no Código Penal o dolo eventual. Quando o cidadão bebe e dirige, ele não sai de casa ou do bar ou de onde ele estiver bêbado com a intenção de matar alguém. Só que a partir do momento em que ele assume o risco de dirigir bêbado, ele tem que responder pelo dolo eventual. E aí,
a pena é a mesma de que se ele tivesse a intenção. É assim que a justiça tem que lidar com casos assim. Não como culposo, com aquele acidente que infelizmente foi inevitável. Não foi inevitável. O cara tava certinho na moto, a caminhonete acertou a traseira dele e nem parou para prestar socorro. Porque a polícia identificou do outro lado. Sabe quando você vê a pessoa assim que tem a ver com a ocorrência, mas ela tá meio de longe para ver qual é o final da história? O final da história é a morte de um inocente. 11h20. Vamos mudar de assunto, vamos dar uma acalmada aqui nos nossos temas, Nath Luquezzi. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Ah, é mesmo. Final de semana já tá aí, batendo na porta. E a gente vai trazer algumas das atrações que vão passar por Campinas, região metropolitana e parte do nosso interior de São Paulo. Nesse fim de semana, atrações culturais. Vamos lá. Você vai falando, eu vou cornetando. Vai anotando, hein? Vamos lá. Vamos aos shows, porque na Multiarena, que fica ali em Souza, hoje às 10... Multiarena é dentro do shopping, não é? Antes era ali dentro do shopping, hoje é em Souzas. Ali onde era antigamente a Excalibur. Tá. Sabe? Vou fingir que eu sei. Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, agora ali em Souza. O Souzas, hoje nós teremos Baco Exu do Blues às 10 horas da noite e amanhã Fresno com a turnê nova deles às 9 horas da noite. Os ingressos custam a partir de R$60 e hoje, no caso, ingressos a partir de R$140 para quem quiser assistir aí Baco Exu. Artista premiadíssimo internacionalmente, vencedor de Grammy, ele é um rapper, um cantor brasileiro. Assim, para quem gosta desse estilo musical, uma das grandes referências hoje no Brasil e já com uma carreira internacional consolidada, Nath. Isso mesmo. Agora vamos de Maria Rita, turnê Redescobrir volume 2 no Royal Palm Hall. Sábado, amanhã, a partir das 8 horas da noite, ingressos a partir de R$150. Vamos agora falar um pouquinho de cultura. Tem espetáculo infantil Cuca Fofa de Tarsila, hoje das 4 às 5 horas da tarde. Evento gratuito e aberto ao público no Sesc Campinas, no Bonfim. Outros espetáculos infantis, como Pequeno Dom Quixote, amanhã às 11h30 da manhã. Entrada gratuita no SESI Campinas Santos Dumont. E uma exposição de encerramento também no Centro Cultural Casarão Barão Geraldo, amanhã, das 2 da tarde às 6 horas da noite. Entrada gratuita. Exposição de encerramento do projeto Pontos de Memórias. Nós vamos ter também um segundo encontro de carros antigos, caminhões e motos na Vila Industrial, no Prédio do Relógio, domingo, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. A entrada é gratuita, mediante a 1 quilo de alimento não perecível. Tem também as estreias no cinema, que já estrearam, no caso, né? Porque as estreias acontecem na quinta-feira. Águas Mortais, Diva Futura, Futuro, Ecos do Teatro Experimental, Pequenas Criaturas, Cia, Nostalgic for the Present, Mil Luas e Hotel do Amor são alguns dos destaques nos cinemas para essa semana, para esse finalzão de semana. Para quem é de Sumaré, vai rolar um show especial do aniversário de 158 anos de Sumaré. Na verdade, são 2 shows. Um do Tiago Brado, Praça das Bandeiras, no domingo, às 5 horas da tarde. Tiago Brado, Praça das Bandeiras, às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. E show do Luan Pereira, amanhã, sábado, às 5 horas da tarde, com entrada também gratuita, também no mesmo local, Praça das Bandeiras, em Sumaré. Luan Pereira canta o quê? Luan Pereira canta sertanejo. Mas é um sertanejo com um pouco de funk, né? Porque ele tá sempre com os MCs, MC Tuto, MC JPNK. Eu conheço o Luan Pereira que jogou no Palmeiras, que era zagueiro apenas. São 11h23, um último intervalo. Agradecendo aqui ao Marcelo Cristiano conosco no nosso canal do YouTube e na volta a sua participação pelo WhatsApp da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas
e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. Esse é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar. E eu começo aqui mandando a mensagem do Adriano Vermelho para o ar. Meus caros Heitor, Nath e amigos ouvintes, sobre mais esse monstruoso evento quase cataclísmico em Ribeirão Preto, penso eu, escreve o Adriano, não seria o momento para aprendermos e nos espelharmos em lugares mundo afora que sofrem há tempos desse mal do tempo, entre aspas. Aliás, nós somos culpados também. Não é hora de termos um plano B, C, D para agirmos e não trabalharmos só com emergência e o improviso? Não podemos nos enganar. Daqui para frente, sobreviver é sim nos prepararmos sempre para o pior. E depois dessa positividade, lhes desejo um excelente final de semana e um bom descanso aos amigos. O ideal é sim, claro, Adriano, a gente lidar com as mudanças que o mundo tem, incluindo as mudanças climáticas, com maturidade, com seriedade, com exemplo, vendo o que dá certo num país que tem as mesmas características da mesma faixa no planeta Terra. Mas a gente ainda está num momento de discutir se a Terra é redonda ou plana. Parece que isso está passando, né? Parece que essa ignorância está acabando. E ainda tem gente que acha que mudança climática não é realidade. Tem gente que acha que é papo de ideologia política. Não é. Não é. E a ignorância de quem acha que isso é mentira não vai anular os fatos que nós estamos vivendo e as consequências que as próximas gerações também vão ter que encarar. Mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu fico vendo esse pessoal aí que fala mal das vacinas, caramba, 4. Mas tem muita gente que fala mal da vacina e não toma a vacina, mas toma essas injeções para emagrecer aí, né? Que nem sabe de onde vem, nem sabe do que é feito, né? Agora, para essas coisas, o pessoal não tem problema não de levar uma picadinha, mas para vacina não pode. E como também tem muita gente que vai para academia também, fica tomando anabolizante via picadinha também, né? Também é verdade. Então, quer dizer, para essas coisas pode, né? E outra coisa, o bicho pegando nas empresas privatizadas do governador, né? E ele... Agora foi o trem que pegou fogo, né? E ele mandou a CPTM ficar lá 90 dias para ajudar essa empresa privatizada a tocar lá os trens. Mas isso aí, 90 dias por quê? Época de eleição, né? Bem isso mesmo. Heitor, fica com Deus, um bom final de semana para você e bom teatro lá em São Paulo, que você falou que vai lá sabadão, né? Amanhã tá lá. E a Cláudia Hanna. A própria. Cláudia Hanna? Não, ou sei lá. Ela mesmo. É isso aí. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath, fica com Deus. Bom final de obrigado, semana. Alexandre. Olá. É a peça Festa no Arraiá. Ontem eu, antes de dormir, reli a peça Sonho de uma Noite de Verão, que é a base para essa história adaptada, com um jeitinho caipira e um toquezinho de escola de samba, que eu sei que a trilha sonora tem o samba da Vila Isabel de 2013, um dos mais lindos desse século, composição de Arlindo Cruz e Martinho da Vila. Você imagina os dois sentarem juntos para escrever um samba enredo? E é parte da trilha sonora dessa peça que está em cartaz. Estreia hoje no Teatro Frei Caneca, lá em São Paulo, que agora tem como name rights a Sabesp. Agora, sobre a CPTM vai retomar a operação das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade por 90 dias depois das falhas. 3 dias depois que a Trivia Trens assumiu, teve uma explosão que parou São Paulo. Eu posso falar como cliente, tá? Como passageiro, como usuário da linha 7 Rubi. Depois que ela foi terceirizada, que é a linha que sai de Jundiaí, ela ia até Rio Grande da Serra, para frente de São Paulo, lá para Grande São Paulo. Depois que privatizou, ela para na Palmeiras Barra Funda. Não vai nem até a Estação da Luz, que é onde tem trem para a cidade de São Paulo inteiro, metrô para a cidade de São Paulo inteira. Então ela já vai uma estação antes, ela já dificultou a vida do usuário. Pior do que isso, os trens estão demorando mais, estão sujos, a fiscalização dentro do trem morreu. Antes tinha praticamente a cada 2 vagões assim dentro do trem. Tinha ali um fiscal que ia observando, o shopping trem tá rolando à torta e direito, figurinha da Copa tava vendendo igual água. E não tem a mesma qualidade de serviço. A CPTM
tem um serviço bom. Ela precisa ser melhorada, não vendida. Ela precisa ter mais gente para trabalhar e não entregar o patrimônio para empresas privadas que claramente não têm condições. No caso da TIC Trens, privatizou a linha 7 Rubi porque é parte da concessão que vai fazer o trem intercidades. Eles já estão operando a linha 7 Rubi, eles já estão ganhando dinheiro dos passageiros e não tem um trilho de trem pronto ainda entre Campinas e São Paulo. Uma promessa para 2030, aí vai esticando, 32, 33. Entrega depois que fizer o trem de Campinas. Aí você assume a 7 Rubi, você vai ver se não vai trabalhar mais rápido. Piorou a qualidade da linha 7 Rubi. Isso não é... Não tô falando isso porque eu ouvi falar, tô falando isso porque eu uso a linha 7 Rubi de São Paulo a Jundiaí praticamente todo final de semana. E é de final de semana, hein? Minha esposa, quando vai durante a semana, é um caos. Nath Luquezzi, 11h30 da manhã, não podemos nem sonhar em estourar esse horário. Então vamos embora. Me conta, por favor, o que é que tem no Band Mulher hoje, 1h30 da tarde. Boa, hoje a gente conversa com a presença ilustre de Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Band. A gente vai falar sobre a campanha que a Band está fazendo contra os casos aí de feminicídio e violência contra a mulher. A gente tem receita hoje, tem agenda cultural, tem muita coisa boa para rolar. Te espero às 1h30 da tarde. Segunda-feira estamos de volta no Manhã Bandeirantes às 10 horas. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região.